tarde, uma alegria ter você aqui com a gente no Tudo de Bom para você. Seja muito bem-vindo à Rede Gospel. Hoje, como sempre, nós vamos te ajudar a cuidar melhor da saúde. Dr. Bruno está aqui com a gente. Nós vamos falar de um assunto extremamente importante. Eu quero que você preste atenção, porque vamos falar com mulheres que passaram dos 40 anos, pelo menos a maioria das mulheres, depois dos 40 anos, já começa a enfrentar o climatério. Digo a maioria porque algumas já começam a passar por esta fase antes. Mas não é só isso, esse é um período longo, que pode durar de 7 a 10 anos e muda demais, não só o corpo da gente, mas traz alguns riscos que você precisa prestar atenção, porque são riscos muito silenciosos à saúde. Nós vamos falar, por exemplo, dos problemas cardíacos que podem ocorrer neste período. E olha, o aumento é de 30% na possibilidade de termos um infarto quando estamos neste período da menopausa, pré-menopausa e pós-menopausa. Então, o Dr. Bruno vai dar orientações importantes para a gente, porque existem os fatores alimentares, o estresse, a maneira como você opta por viver. Isso é muito importante, porque a qualidade de vida depende muito de nós. E também a necessidade que nós temos de fazermos os exames periódicos, que muitas vezes você não se sente mal, você está bem, você não sente nenhuma alteração e vai deixando de lado a sua própria saúde. Isso é muito importante, que você cuide de você. Então nós vamos conversar com o Dr. Bruno para termos essas orientações importantíssimas para nos protegermos, porque temos um universo muito grande de mulheres sofrendo muito, também por conta dos problemas cardíacos neste período. Daniel está aqui ao meu lado, uma alegria receber Daniel. Daniel vai falar para a gente de uma paixão nacional. Afinal de contas, olha, pelo menos 96% dos brasileiros adoram um cafezinho. Nós somos o segundo maior consumidor de café do mundo e o primeiro na produção. Esta produção tem uma tendência de crescimento para 2026 e 2027, mas existem algumas mudanças no mercado que são legais. Por quê? Porque os produtores estão também atendendo às nossas necessidades. Se você colocar no papel, você vai se lembrar que depois da pandemia, o preço do café deu uma subida enorme. Subiu demais e não voltou àquele preço antigo até hoje. É uma luta dos produtores e também depende muito de nós na hora de escolhermos o café. Porque às vezes você escolhe um café mais barato, mas daí você precisa colocar tanto pó que não adianta nada, não existe essa economia. Mas essas tendências do mercado são muito legais para você aprender, porque o Daniel comentava comigo que existem algumas preferências agora para quem não quer deixar o café de lado, e a maioria não quer. Alguns diminuíram um pouquinho o consumo diário para se adequar e para adequar essa delícia no bolso. Mas isso não significa que você precisa deixá-lo de lado. E ele trouxe também alguns drinks muito refrescantes para você aproveitar as delícias do café também nos dias mais quentes. Então fique aqui com a gente que você vai aprender um pouco mais sobre o café e vai também aprender a aproveitar o melhor para não desperdiçar. Chefe Lucas está aqui com a gente também, Chefe Lucas que a gente já ama, já está aqui no nosso coração, estamos montando vários projetos aqui com o Chefe Lucas e hoje ele vai ensinar a fazer bombom. Olha, é assim, é uma delícia esta carne. Olha só que prato mais lindo, que é um bombom de alcatra que você falou, né, Lucas? E é muito legal porque você vai entender o que significa essa parte do boi, e é muito bom também na hora de você comprar. O Lucas vai dar algumas orientações até do corte, porque você precisa saber o que você está comprando. Por isso ele trouxe algumas das carnes que ele também vende lá no Empório, porque ele vende as carnes prontas, mas também para você comprar. É muito importante que você compre carne em lugares de confiança. O Dr. Bruno falava da importância da proteína no nosso dia a dia, porque é o natural. Agora você precisa saber onde você compra, porque nós sabemos que muitas vezes, na verdade muitas vezes não, quando você armazena a carne de maneira inadequada, congela de maneira inadequada, pode trazer riscos à saúde. Então a gente sempre traz para você os profissionais da culinária também de confiança, para você aprender um prato delicioso, mas também saber a procedência da carne, para você não se prejudicar. Então daqui a pouquinho o Lucas vai ensinar para a gente essa delícia, e com um purê de batata que a gente ama, rústico, uma delícia que dá para você fazer ainda hoje. Então vem para cá comigo, vamos começar essa conversa com o Dr. Bruno. Porque eu quero falar desse universo das mulheres nesse período do climatério. E ontem eu conversava, pesquisando sobre isso, só para você ter uma ideia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 8,5 milhões de mulheres morrem em decorrência de doenças cardíacas, principalmente infarto.
todos os anos, o que significa pelo menos 25 mil mulheres todos os dias. No Brasil, os números não são diferentes. Para você ter uma ideia, nós temos no Brasil o infarto como a principal causa da morte entre as mulheres. E esses riscos aumentam nesse período. O doutor Bruno vai explicar para a gente por quê. E, Bruno, eu fiquei muito preocupada com esses dados, porque o que eu percebi, estudando sobre isso para falar com você, é que muitas vezes, quando não há essa palpitação, essa mudança, né, no ritmo cardíaco, podem ser alguns sinais que são muito imperceptíveis e que, se nós não tivermos essa atenção de buscarmos, estarmos sempre fazendo os exames, pode passar batido e os riscos podem ser maiores, né? Obrigada, meu amigo. Uma alegria começar o ano com você. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Sem dúvida, é um tema que precisa trazer muito alerta à população feminina, principalmente pelos sintomas insidiosos, silenciosos que eles trazem, muitas vezes não são percebidos. E um exemplo clássico aqui é a doença aterosclerótica, uma doença silenciosa, muito perigosa, muitas vezes até fatal, sendo que o primeiro sintoma pode ser morte súbita. E isso acontece hoje principalmente por vários fatores, mas o principal, o estilo de vida que a mulher está passando e a fase de decaimento hormonal não vigiada, sendo que o estradiol, a gente vai conversar melhor sobre isso, mas o estradiol é o grande protetor cardiovascular da mulher. E quando ela perde esse elemento, esse hormônio, ela acaba se expondo a todas as doenças cardiovasculares, incluindo a aterosclerose, que é a gordura nas artérias. Doutor, então é normal que, a partir do momento que nós entremos na pré-menopausa, esse hormônio já tem uma queda natural, vamos dizer assim. E o interessante é que hoje, quando a gente fala desse período de decaimento hormonal, que é o climatério, o período que precede a menopausa é quando a mulher para de menstruar, para de ovular, para de ser fértil e fica 1 ano sem evento de menstruação. Então esse é o conceito de menopausa, mas antes disso existe esse decaimento que atualmente nas mulheres a gente vem observando muito mais precoce. Então antes, a partir dos 45, hoje a gente já vê mulheres com 30, 35 anos já iniciando esse processo de decaimento hormonal e a gente precisa fazer essa adaptação desse período para não ter perdas, porque o estradiol é o grande protetor da saúde cardiovascular da mulher. Agora, doutor, esse início também pode ser imperceptível? A mulher pode entrar nessa pré-menopausa sem nenhuma percepção de alguma mudança mais latente, que chame a atenção e fala, não, preciso procurar um médico, estou sentindo alguma coisa? Porque todo mundo, quando fala em climatério, só se lembra do calorão, né, doutor? E não é o clássico, mas existem outras coisas também. A mulher pode não estar sentindo esse calorão e ter outros sintomas que também são imperceptíveis, né? Isso é tão importante de ser falado, é tão importante porque coloca aí em voga a questão do check-up, da importância de fazer uma avaliação de rotina cardiovascular, porque as doenças, os bastidores que acontecem nesse cenário do climatério são imperceptíveis. Por exemplo, o surgimento de uma placa de gordura na carótida, ela não gera sintomas, ela é uma doença que aparece de forma insidiosa por anos. E a mulher exposta a um colesterol alterado, exposta à perda do estradiol e ao estresse do dia a dia, que hoje é muito maior, considerando a mulher contemporânea que a gente tem, então ela muitas vezes tem essa doença insidiosa, não tem sintoma, e por não fazer os exames que detectam de forma precoce, como o Doppler de carótidas, ela passa sem perceber essa doença e muitas vezes ela acaba sendo surpreendida por um evento agudo, um AVC, mesmo ainda sendo jovem. Doutor, você falou da morte súbita. Então, muitas vezes, a falta de um exame adequado pode fazer com que a pessoa morra achando que não tinha nada. Exato. Não existe isso, então. Não existe a morte súbita se a pessoa não tem nada. Alguma coisa tem que ainda não foi percebida pela falta de exames adequados, doutor? E o interessante é que a doença aterosclerótica, que pode aparecer no coração, que pode aparecer nas carótidas, nos rins, na parte cerebral, em qualquer lugar, essa doença perigosa, as principais placas que se rompem são as menores, ou seja, aquelas onde a doença começou a iniciar. Então, essas placas menores, chamadas placas instáveis, são as que mais rompem. Então, muitas vezes, a descoberta da doença aterosclerótica, ela se dá por um evento agudo que pode, infelizmente, ser o primeiro e ser fatal.
Doutor, primeiro passo, então, para prevenir, porque nesse caso, como sempre, a gente sempre aprende com vocês, os médicos, que a prevenção é sempre o melhor remédio. Estilo de vida, doutor, é importante nesse período como ao longo da vida? O que significa esse estilo de vida? Eu preciso mudar alguma coisa nesse período? Intensificar alguma maneira de agir, algum tipo de atividade física? É preciso ter uma mudança também de comportamento, chegando perto tanto da pré-menopausa e ao longo desses 7 a 10 anos? A medicina do estilo de vida é um pilar importante na prevenção. Que doutor ama. Na prevenção de todas as doenças crônicas. Então, é algo que a gente sempre tem que defender. Vai na base, uma boa alimentação, sem industrializado, sem açúcar refinado, atividade física tanto de cardio quanto aeróbico, com sono restaurador, manejo de ansiedade e de estresse, uma boa conexão social e evitar tóxicos, incluindo álcool, cigarro, entre outros. Então, a medicina do estilo de vida vai na base. Digamos que a gente coloca camadas de proteção de saúde, o estilo de vida é uma camada das mais importantes. Aí vem a adaptação do organismo, que é o decaimento hormonal. Na mulher, quando ela começa a perder o estradiol, a testosterona e a progesterona, ela perde uma camada de proteção. Então, ela precisa, digamos, aumentar esta camada do estilo de vida para compensar a camada de proteção que tem a dos hormônios. Então, quanto mais estilo de vida ela tiver, menos ela vai se expor à perda hormonal em decorrência do decaimento hormonal natural que ela passa a partir dos 30, 35 anos. Doutor, se eu tenho uma perda de hormônios, obrigatoriamente tem que ser reposto com medicamentos? Ou um estilo de vida diferenciado, como você está falando, e uma alimentação adequada, já repõe naturalmente também? Da hora que você entra em perda, você não consegue mais resgatar isso porque é uma disfunção do envelhecimento. Porém, quando você tem um estilo de vida adequado, essa perda hormonal ela pode ser compensada com outros benefícios do estilo de vida. É uma questão de analisar de forma individual cada pessoa. O ideal é que se a pessoa não tenha contraindicações à reposição, por exemplo, no caso da mulher que estamos falando aqui, se ela não tem história de câncer de mama ou endométrio em mãe, irmã ou filha, que são parentes próximos, ela sim tem benefício de fazer a reposição. Se ela tem história de câncer, tem que ser avaliada de uma forma mais sofisticada, mais refinada, com uma maior triagem para ver o risco-benefício da reposição hormonal. Mas se não tiver, a reposição hormonal pode mudar a vida dela porque ela vai manter essa camada de proteção que os hormônios trazem. Contra o envelhecimento, contra o desenvolvimento de várias doenças, a favor do metabolismo, a favor do controle de peso. Doutor, um dos sintomas que nós tínhamos falado é a taquicardia. Essa taquicardia, ela ocorre naturalmente, é normal que a grande parte das mulheres nesse período tenham, e existe uma maneira necessária tomar um medicamento para que isso não aumente e depois volta ao normal, depois de terminar esse período pós-menopausa, doutor? Sem a camada de proteção do estradiol, a mulher fica mais vulnerável em todas as áreas e na parte cardiovascular também. Ela fica muito mais sensível aos sintomas de palpitação, de ansiedade. Então, um coração não condicionado ou um coração sem a presença do estradiol, ele fica mais sensível. Então, a mulher nessa fase, ela tende a estar mais ansiosa, mais nervosa e o coração, ele passa a perceber mais essas condições. Então, as palpitações, muitas vezes relacionadas a essa transição hormonal, que pode ser atribuída por excesso de ansiedade, por estresse, tá? Ou por falta de condicionamento cardiovascular, porque muitas vezes nessa fase a mulher ela ganha peso, ela perde desempenho, ela perde energia. Então isso tudo favorece com que o coração não condicionado, ele sinta-se mais e tenha mais repercussão no ritmo cardíaco, que é a palpitação. A palpitação é a sensação que a pessoa sente do coração bater, o que não é normal. Estamos aqui, nosso coração está funcionando, batendo, e a gente não o percebe. Da hora que a gente percebe o batimento cardíaco, isso se chama palpitação. E pode sim ser a manifestação, representação de algo que está errado com o teu organismo. Mas daí, doutor, passando esse período, quem só sentiu durante o climatério, isso volta ao normal? Se for feita a compensação, a correção do estilo de vida, da parte hormonal, volta ao normal. Do contrário, a tendência é piorar, aumentar a pressão arterial, ter outros sintomas. Invariavelmente, a mulher pode, digamos, eventualmente, né? Não invariavelmente, mas eventualmente a mulher pode até escalonar esses sintomas para um cenário mais agravante, como, por exemplo, a síndrome do pânico.
É muito comum mulheres nessa fase de climatério diagnosticarem síndrome do pânico, irem ao pronto-socorro com sintoma de palpitação, e muitas vezes é só esse desarranjo hormonal que está causando essa percepção nela. Doutor, a alimentação também influencia? Nós falávamos antes do programa, você falou hoje da importância da proteína. As mulheres, porque o que eu percebo é que muitas vezes a gente acaba mudando um pouco a alimentação, mas às vezes para pior pela falta de conhecimento. Eu sempre falo isso, porque hoje existem muitos modismos no que diz respeito à alimentação. É uma bênção quando alguém fala, nós falamos ainda, eu brinquei com o doutor e falei, doutor, quantas pessoas condenam a carne? Até brincávamos aqui e falávamos com o Lucas da importância de você buscar a carne de boa procedência. Então existem muitos mitos no que diz respeito ao consumo de carne, bem como também do consumo de café, que nós conversávamos antes. E eu sei que o doutor é sempre adepto à responsabilidade, à alimentação com responsabilidade. Se você não tem exageros, ele sempre ensina isso pra gente. Se você não exagera, você pode comer de tudo. Mas existem coisas que são vilões mesmo neste período, doutor? Especificamente, que é melhor evitar até que se volte tudo ao normal, que a gente se encontre nesse período novo e busque qualidade de vida? Quando o assunto é alimentação, o que a gente sempre recomenda é que a pessoa busque alimentar-se de forma o mais natural possível. Sair correndo do açúcar refinado, sair correndo de todos esses elementos químicos que são colocados nos alimentos industrializados, processados e ultraprocessados. Isso sim é a maior preocupação e é o ponto que a gente tem que se ater, que a gente tem que buscar evitar, são os industrializados ou ultraprocessados. Açúcar refinado é sim um grande vilão. Os alimentos naturais são bem-vindos, frutas, legumes, tubérculos, leguminosas. As proteínas, elas são a base da pirâmide alimentar hoje, que sempre deveriam ser a base da pirâmide alimentar. As proteínas, preferencialmente as proteínas de boa qualidade, de baixa gordura, como a proteína do peixe, a proteína dos peixes de águas profundas, proteína das carnes magras, como o frango, as carnes vermelhas também, desde que sejam magras, como patinho, coxão mole, também são bem-vindas. A carne de lagarto também é uma opção mais magra. Então, uma dieta bem equilibrada, natural, ela sempre vai ser bem-vinda, respeitando a atual pirâmide alimentar, onde a proteína vem na base. Ou seja, vamos viver muito e melhor se aprendermos primeiro a nos cuidarmos e não deixarmos de fazer os exames que precisam ser feitos, né, doutor? É fundamental, a prevenção é a melhor forma que existe, fazer alguns exames de rotina, entender a fase que a pessoa está vivendo da vida e procurar o profissional adequado para poder fazer toda essa triagem, porque faz diferença. Doutor, obrigada. Sempre uma alegria ter você aqui com a gente. Eu é que obrigada agradeço. mesmo. Volta logo, tá? Com certeza. Olha, o Instagram do Dr. Bruno está aí na tela, Dr. Bruno Stefan. Tem o telefone também do WhatsApp da clínica, que você pode marcar o seu agendamento, conversar com o doutor. O doutor, além de cardiologista, é especialista em medicina do esporte, pode trazer uma orientação adequada. É muito importante também que você entenda, principalmente você que não tem o hábito de atividades físicas, entender que o seu corpo vai pedindo essas mudanças naturalmente. Então, é importante que você tenha um acompanhamento de um profissional para que você não tenha problemas, porque o excesso também na atividade física, principalmente você que está nesse período, que ainda não tem esse hábito, é importante que você tenha essas orientações. Então o doutor vai te pedir todos os exames e vai te passar todas as orientações que você precisa. O Instagram, o WhatsApp está aí na tela, o telefone que é o 485822222 para você conversar e fazer o seu agendamento e conversar com o doutor. Obrigada, viu, doutor? É um prazer. Antes de dar uma paradinha que nós vamos falar do café, quero te fazer um convite muito especial, porque nós já estamos em ritmo de marcha para Jesus, porque até o dia 4 de junho tem muitas marchas para rolar. Mas antes de contar as próximas, já quero te mostrar quem já está confirmadíssimo para estar na maior marcha do mundo no dia 4 de junho. Pode rodar. Marcha para Jesus 2026 é dia 4 de junho e as atrações já estão confirmadas. Renascer Praise, Thales Roberto, Aline Barros, Então eu direi. Juliane Souza, Momento. Gabriela Rocha, Pega fogo e não se consumir. Tom Carfe, O leão está rugindo. André e
Felipe. Anderson Freire. Que reflete a imagem do Senhor. Eli Soares. Marcelo Marques. Mas não encontrei o que tenho agora. Jefferson e Suelen. Mas a E muito mais. Os maiores nomes do gospel nacional reunidos na maior Marcha para Jesus de todos os tempos. Marcha para Jesus em São Paulo. É dia 4 de junho. Imperdível! Marcha para Jesus, você pode entrar no site marchaprajesus.com.br para você ter mais informações. E olha, nós temos a Marcha para Jesus em Francisco Morato, dia 21 de março, e em Cotia, dia 1º de maio, hein? 21 de março, Francisco Morato, em Cotia, dia 1º de maio. Estamos esperando por você. Mas a agenda de marchas está lá no site, marchaprajesus.com.br, certo? Vou para o intervalo rapidinho, nós voltamos para conversar com o Daniel sobre os cafés. Você vai ver alguns drinks deliciosos, gelados. Ainda tem o chefe Lucas aqui com tudo pronto para fazer o nosso bombom de alcatra. Não saia daí, porque olha, tá imperdível essa receita e o cafezinho também, que nós vamos falar sobre isso. Que tal um cafezinho? Daniel, seja bem-vindo. Muito obrigado. Quem é que, gente, é muito difícil alguém que não gosta de café. Você gosta de café, Lucas? Você gosta também, né? Todo dia eu tenho que tomar pelo menos um de manhã. Um cafezinho, né? Gente, é impressionante. E você sabe que eu estava conversando com o Daniel, para você que está na sua casa ter uma ideia. A Associação Brasileira das Indústrias de Café fez um levantamento falando esse dado que eu te falei no início. Por conta dessas mudanças após a pandemia, a alta de preços, na verdade, esperava-se que houvesse uma queda maior no consumo de café no nosso país. Isso aconteceu, mas foi assim, de 29% para 26%. Claro que para produtores é um número alto, que nós estamos falando de milhões de sacas, uma expectativa assim gigantesca. Nós somos o maior produtor de café. Mas é importante que você entenda que essas mudanças e os produtores, inclusive o América Café, por isso o Daniel está aqui, eles estão começando a pensar nisso e, sem perder a qualidade, criando alternativas. Correto. Então, eu acho importante, né, Daniel, que a gente fale sobre isso, porque é um mercado que movimenta o nosso país. Nós estamos falando de empregabilidade. Quando nós falamos de maior produção, você está falando desde o plantio, daquele que está lá plantando, até a barista, como a Ingrid, que preparou aqui os drinks para a gente. Exato. Quer dizer, você tem uma gama de pessoas ali que dependem desse mundo que é o café, né, Daniel? Perfeito, boa tarde, isso mesmo. Querido. Boa tarde. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Ter você aqui com a gente. É um prazer enorme estar aqui com você, Keila. Bom, nós temos aqui os produtos, né, que são feitos, como você comentou, desde o agro até da fazenda à xícara, né? Então, todo esse ciclo, a gente começa a planejar e pensar que tipo de planta, para quem eu vou vender, o que eu vou fazer, né? Ao longo dos tempos, inclusive no ano passado, a gente teve uma alta demanda de compras mundial, porque a gente teve intempéries de tempo, de clima, né? Teve queimada de fazenda, né? Então isso foi muito grave. E o mercado estava muito mais comprador do que vendedor do grão de matéria-prima, como a gente tem aqui, para mostrar o grão. Esse daqui é o grão... Grão verde. De quando você vai colher? Exatamente. Depois, não é marrom, então? A gente colhe, a gente tira a casquinha, seca ele e depois ele chega nesse ponto antes da torra do café, tá? Então aqui a gente tem um grão verde. Certo. E é nesse ponto que ele é exportado para o mundo todo. Ele vai para o mundo todo assim? Para o mundo todo assim. Inclusive antes de entrar nos pacotes, seja moído ou seja grão. O que aconteceu? Com essas altas de consumo, a lei da oferta e demanda acabou gerando esse aumento de preços. E o consumidor tem buscado alternativas, né? Porque é fundamental. Então ele tem escolhido os melhores preços, isso tem criado uma redução nas compras dos produtos para o consumidor final. Pensando nisso, nós da indústria de café, nós estamos criando produtos conceituais. O que seria um produto conceitual? Não tenha dúvida. Existem métodos que a gente, ao longo dos anos, vai desenvolvendo para que eu tenha um café que eu tenha um rendimento maior, para que a gente consuma no lar
uma bebida que entrega o mesmo café que a gente sempre esperou de uma marca que a gente gosta. E aí a gente tem uma produtividade mais alta de litros. Isso é uma das opções. Outras opções, cafés solúveis, cappuccinos, tem se elevado muito a venda. No nosso negócio, por exemplo, nós tínhamos lá 70% das vendas eram cafés grãos e moídos e 30% eram cappuccinos e café com leite, derivados solúveis com lácteo. E olha, para você ter uma ideia, nessa última pesquisa divulgada pela Associação Brasileira das Indústrias de Café, que eu te falei que foi em setembro, o aumento do café solúvel foi o maior. Exato. Por que essa busca? Porque, na verdade, você consegue fazer ali uma mistura e você deixa um pouquinho mais fraco e acaba rendendo um pouco mais do que quando você faz na garrafa e acaba deixando lá. Ninguém gosta de café frio, daí você acaba jogando fora. Então, para economizar, muitas empresas estão investindo neste café que está sendo mais procurado. Estamos falando em nível de Brasil. O que não significa que eu precise perder a qualidade, né, Daniel? Que isso é importante, né? Não perdemos. O Brasil é um laboratório dos cafés, né? Então aqui a gente tem os melhores cafés do mundo. Ah, a máxima é verdadeira, que o que é bom vai para fora? Não, nem sempre. Na verdade, o critério de compra é muito mais técnico, mas o Brasil tem melhorado a cada dia a qualidade do café que a gente consome nos nossos lares. Mas você não acha que também é por causa do preço? Se você tem um grão de maior qualidade, o preço ele fica um pouco mais alto, né? Sim. E eu acho que por consequência de tudo que a gente tem vivido e dessa alta, muitas vezes, meio a contragosto, a gente tem aí 38% da população, 39%, que decidiu começar a comprar o mais barato. Isso. Mas daí, para você que gosta de café, e o Lucas também que gosta, há de concordar comigo, se mudar muito, você acaba tendo que colocar mais pó, não é, Lucas? E acaba gastando a mesma coisa. Então, essa questão da qualidade também é importante. Né? Acho que também, não é? Perfeitamente. Então, para todas as indústrias, elas têm um balizador, né? Que a gente chama BIC, tá? Que é um órgão ali que dá uma pontuação para o café para que a gente tenha garantia de que o produto está adequado e que tem a qualidade esperada. E a gente também tem a linha de especiais para quem é o Coffee Lover, que aqui a gente tem uma... Coffee Lover é ótimo. Que a gente tem ali... Que é o mais caro. Que é o mais caro. Tá. Mas aqui a gente realmente tem o café frutado, achocolatado, há nuances com terroir, como nos vinhos, né? Dependendo do solo e do tipo da planta, que entrega ali uma bebida diferenciada. Então, daí esse café mais caro, ele é plantado num lugar diferente, colhido de uma forma diferente, é mais assim... Criterioso. Criterioso. Tem uma atenção humana muito maior, desde o plantio até a colheita e a produção na torrefação do café. Agora, antes de experimentar alguns drinks, eu quero falar algo que eu achei extremamente importante nessa pesquisa da ABIC, que é a preocupação dos consumidores mais jovens com a natureza. Então, isso é muito importante. Muitos brasileiros, estamos falando de Brasil, os Estados Unidos são os maiores consumidores, mas nós estamos falando da gente, e essa pesquisa foi feita aqui. Os brasileiros estão se importando muito da maneira como esse café é plantada, se não destrói muito a natureza, se a embalagem é uma embalagem que também não traz prejuízos ao meio ambiente. Eu acho que essa conscientização é muito importante, e é importante que você comece a prestar atenção nisso, porque quando existe essa preocupação, existe um selo na embalagem, não existe? Exatamente. Cadê o selo para a gente mostrar? O selo está aqui. Esse daqui, né? Isso, aqui do ladinho. Aqui do lado. E a gente Quando você tem rastrear. este selo aqui na embalagem, significa que a empresa está preocupada com o meio ambiente. Perfeito. E isso é algo que nós precisamos nos preocupar cada vez mais, porque toda essa mudança climática que você vê, esse calor excessivo, que hoje é normal, você vê Rio de Janeiro ontem 40 graus, coisas que eram raríssimas há alguns poucos anos, isso agora está se tornando normal, porque muitas pessoas ainda não se preocupam com isso. Então, cuidado quando você se atém só ao preço e se esquece que a médio e longo prazo, quando você tem embalagens que não são recicláveis, quando você não tem essa preocupação aqui, então este selo é muito importante, porque se você não tiver essa preocupação, você não está se preocupando com o futuro dos teus filhos e da tua família. Não é, Daniel? Correto. Que é muito importante. Correto. Isso não é só o preço. Daí a gente teve uma redução. O brasileiro sempre dá um jeito, bendito brasileiro, né? Sim. Daí ou você compra o solúvel e coloca menos pozinho, Isso. ou então você dá uma reduzida na quantidade. Daí Sim. deu uma quedinha de 6, uma média. O brasileiro tem a média de consumo de 6 xícaras. Tinha. Perfeito. Deu uma queda de 4 São para... 6 quilos por ano por consumidor. Para cada um? Há 2 anos, para cada consumidor. Tá. Para quem consome, né? Certo. Porque hoje nós podemos dizer que 92% dos brasileiros são adeptos ao consumo do café. É um índice extraordinário.
E nós chegamos muito próximo do consumo dos Estados Unidos, por exemplo, que é o maior tá consumidor. quase ali. Exato. Quase o Brasil inteiro. Exato. E já estamos ali no consumo de 6 xícaras por pessoa por dia. Então essa quedinha que teve não teve muita diferença. Teve diferença porque o consumidor ele está mais atento, ele está escolhendo a marca, escolhendo o preço e às vezes comprando o produto melhor, mas em menor quantidade. Porque daí é o que eu falei, se ele é melhor, você acaba gastando menos pó, você usa um pouquinho só, você que não gosta do café muito forte. O brasileiro gosta de café mais forte ou mais fraco? Mais forte. Mais forte? Sim. Acho que o americano tem essa produção maior porque ele gosta de café mais fraco, né? Você acaba Perfeito. tomando café o dia inteiro. Sim. Né? Que não faz tanto mal. Mas eu estou procurando aqui porque eu tinha visto que 96% dos brasileiros são apaixonados por Exatamente. café. O que você trouxe do gelado? Porque é tão bom o café. Exato. Aqui nós Gelado. temos... Obrigada, Ingrid, que preparou todos Isso. os drinks pra gente. Eu vou começar, o doutor estava falando de alimentação, né? Proteína é o produto número 1. Aqui a gente tem uma bebida que é o whey protein com O doutor já café. falou para você fazer mais, né? O doutor já foi embora porque ele ia atender, ele falou, mas ele já veio aqui e sim. falou, Daniel, vocês têm que desenvolver mais produtos Exato. com whey. Exato. Então aqui é um produto que a gente tem o whey protein, que é um pré-treino, né? Com café, porque ele é um estimulante. Ele ajuda em várias fases ali do treinamento, né? Deixa estimulado, circulação sanguínea, digestiva, ele ajuda Então aqui bastante. tem o café com whey. Exatamente. Mas o café já vem, o pozinho já tem whey misturado ou vocês misturam os dois? Nós misturamos. Ah, tá? Já tá pronto aqui? Posso tomar? Tá pronto. E ele tem um sabor Nossa, delicioso. Sim. Nossa. Refrescante. Ai, que delícia. E esse Aqui- daqui, deixa eu ver. Exatamente. Aqui eu acabei de produzir um café expresso e vou finalizar aqui com sorvete. Então eu tenho um café com sorvete que a gente chama de afogato, que é uma bebida refrescante. A gente deu um acabamento ali com Meu chocolate. Deus, hein, Ingrid? O doutor não Isso. pode nem ver a gente tomando esse com chocolate todo aqui, hein? Ainda bem que ele já foi embora. Já foi embora. É gostoso. Nossa. Vem cá experimentar um, Luquinhas. Qual que você vai finalizar para que o Lucas experimentar? Eu vou fazer para o Lucas aqui uma bebida refrescante, é um drink não alcoólico, tá? Aqui a gente tem lima, água tônica e o café, tá? Acho que você vai gostar, Lucas? Ah, eu acredito que sim, eu gosto de lima. E aqui a gente tem o café que o brasileiro gosta, né? O café encorpado, o café padrão coado, que é Tradicional. o brasileiro tradicional, que Mais o brasileiro frio? mais gosta. Vamos fazer um quentinho? Aí eu quero. Ah, Quero. perfeito. Daí você experimenta os dois, Lucas. Fechou. Experimenta o drink e o café fresquinho. O consumo do café frio tem acontecido, tá? Porque é uma tendência Sério, gente? mundial. Mas não dá, hein? Não Sério, dá. você gosta, Daniel? Não, não gosto. Confesso que eu não gosto. Acho que frio só se tiver essa mistura, assim, se tiver alguma coisa Exatamente. diferente. Opa, ao vivo é mais legal. Ah, mas tem o guardanapo aí. Vê o que você acha, Luquinhas. Aqui a O gente tem Lucas uma falou que bebida gosta de lima, nunca mais vai refrescante. gostar desse, então. Ele é bem aromático, né? Exato. Inventando moda pra você experimentar as coisas ao vivo no ar, se não É gostar. super Fala a verdade se você não gostar, hein, refrescante. Lucas? A gente tem o E aí? expresso, Bom? geladinho, com água tônica. E ali a gente tem as bebidas que estão separadas, né? Então a gente começa com café, vai vai para mudando o água paladar, tônica né? e finaliza com limão. Ou seja, não é pra misturar, então é pra você ir tomando mesmo Exato. até chegar Você no ter as- finalzinho mesmo do... É uma viagem de sensações ali dos produtos. E esse aqui o que é, Daniel? Esse é um café, ele é feito como se fosse um frappuccino, né? Um cappuccino gelado. Ai, gostoso É também. gostoso. Mas o mais gostoso... Lucas, experimenta esse de chocolate. Eu já experimentei, mas experimenta também, que isso é uma delícia. Dá É licença. de sorvete. Esse é muito bom. É que eu gosto de doce, então esse E aqui nós chocolate... temos com o doce- bom e famoso café expresso, acabado de extrair da máquina. É gostoso? Nós moemos Bom o grão. demais, né? Dá pra tomar um copo inteiro. Obrigado, dá licença. Obrigada, Lucas. Ah, muito bom. Muito bom. Daniel, existe uma maneira certa de escolher o café? Existe. Existe uma maneira certa. A maneira correta é a gente escolher o que a gente gosta. Porque, na verdade, esse é o melhor café que existe, tá? É o que a gente prefere, não é? Só que quando a gente vai na gôndola do supermercado ou a gente pesquisa pelo café, é bom que a gente faça exatamente o que você comentou. Veja a procedência do café.
pesquise sobre a empresa, veja a reputação da empresa, que você sempre vai ter um produto saudável e bom para consumo no seu lar. É muito importante, quando nós falamos em preço, não estou dizendo que todos os que são mais baratos, o preço é mais acessível e o produto é ruim. Mas é importante que você veja a procedência e importante, mais uma vez, que você comece a prestar atenção no que diz respeito aos cuidados com o meio ambiente. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis com essas mudanças climáticas. Então, é muito importante que você comece, mais do que nunca, a se atentar a esses detalhes. Adorei, Daniel. Eu agradeço muito. Venha mais vezes para fazermos mais Será um delícias grande prazer. aqui. Uma delícia. Esse café tá muito bom, tá falando quentinho, é outra coisa, melhor. né? Eu gosto mais fraquinho. Dá pra gente calibrar. Mas esse daqui não tá forte, não. Você Ok. gosta de carne? Eu adoro. Então vamos fazer uma troca, você fica aqui pra Vamos. experimentar, tá? Eu espero que sim. Olha, lá no Instagram você conhece muito mais detalhes do América Café, america.café. Mas se você quiser mais informações, tem o WhatsApp também, que você pode pedir informações até para você comprar também ou comercializar o café. Aí você pode falar com eles pelo WhatsApp, que é o 96197-2143. Está aí na tela para você. Nossa conversa com o Daniel e também com o Dr. Bruno, assim como a receita que o Luquinhas vai fazer agora, já está no nosso canal no YouTube no final da tarde. Então você já pode ir lá, pegar todos os detalhes, aproveita e se inscreva no nosso canal também. Obrigada, Obrigado, Daniel. obrigado. Vamos lá, Lucas, vamos começar a fazer essa delícia? Bora lá, Keila. Lucas falou pra gente dessa carne e ele falou, Keila, a gente precisa aprender mais do que nunca a conhecer um pouquinho mais da carne para você aproveitar melhor. Porque da outra vez que o Lucas veio, ele explicou pra gente, a maneira como você corta a carne pode fazer com que você perca aquela parte que você comprou, porque pode ficar uma carne que é macia, ficar dura. Nesse caso, o bombom é um lugar específico. Ele já trouxe alguns pontos adiantados aqui, mas eu pedi para ele trazer a peça, porque quando eu vou comprar, eu compro como? Como é que eu peço essa parte? Bom, o bombom da alcatra, Keila, é um corte muito macio. O alcatra, ele vem do quadril do bovino, assim como de outros animais. É onde a gente encontra o miolo do alcatra, o baby beef, a picanha e a maminha. O bombom, é uma parte grande, né? Ele é uma parte grande. E a gente dissemina essas carnes separando elas e tem o miolo do alcatra, que é conhecido também por baby beef, e ele tem uma partezinha lateral que quando você tira todas as membranas e as gorduras, sobra essa peça aqui, ó. Então é muito fácil de eu identificar se a peça é certa, porque ela é desse tamanho, ela não é uma tem peça esse grande. Formato, ela não é uma peça grande porque ela é uma parte do corte. Tá, então entendi. ele é só a parte sem gordura e sem nervo do miolo do alcatra. Então quando eu for pedir, eu tenho que pedir o miolo do Você alcatra ou o pode pedir bombom? o bombom do alcatra, porque Tá. se você pedir o miolo vai vir uma peça maior e aí ela pode ser cortada em bife, em cubo, como você preferir. E o bombom sempre vai ser O menor, bombom, sempre ele vai ser desse tamanho. Um pedacinho pequeno. Ele se assemelha muito, e até por isso eu trouxe ele, com o filé mignon. E ela ela vem assim, então é magra, né? A gente vende ela Tá dessa muito forma. dentro deixa eu pegar só minha água. Tá muito dentro daquilo que o doutor falou, o doutor Sim. Bruno falou, de você escolher algumas carnes que sejam mais magras para você fazer essa mudança. Não é que você não Exatamente. pode comer uma picanha com gordura nunca, não é isso. Mas no dia a dia, a gente sabe que não evitar. faz bem para a saúde. Então quando você pede uma peça como essa, você vê que ela é completamente limpa já, né? Completamente limpa, assim como E lá você filé já vende mignon. ela prontinha, né, Bruno? A Tá gente vende certinho ela pra- assim já limpa, que Tá. ela vem desse formato e exatamente igual a essa peça aqui. E se vocês quiserem, a gente faz ela também em cortes. Por exemplo, essa já está em medalhão da forma como a gente vai utilizar na receita. Qual Pode é o- chegar lá e falar, eu quero que você corte em medalhão de 1, 2 dedos. Isso depende da espessura e a espessura vai mudar o ponto da carne que você quer ter de resultado. Eu ia te perguntar isso agora. Qual é o tamanho ideal para eu fazer um medalhão que fique saboroso? Para quem não gosta de muito mal passada, para que a carne não fique sangrando, qual é o tamanho ideal? O ideal é assim como foi dito com relação ao café. Depende do gosto. Tem gente que gosta da carne bem seca, quase esturricada, porque não gosta de nada de líquido na carne. Tem gente que gosta da carne mais suculenta. Eu, por exemplo, eu gosto de preparar a carne com mais suco dentro, com mais Porque eu acho que fica mais mioglobina. macia, né? Exatamente. Agora, se eu não Ela gosto fica, mais de macia, tem que fato, ser mais fininha. macia. Tem que ser mais macia. Aqui eu vou cortar ela com mais ou menos 2 dedos aqui de espessura, porque ele vai ficar numa altura que eu consigo fazer a selagem da peça. Que vai ficar mais ou menos Vai assim, ficar Luquinhas? mais ou menos assim, ó. A gente vem aqui, ó, mede exatamente 2 dedos e faz um corte reto. E aqui a gente tem um medalhão.
Nada E aí, de ficar furando carne, né, Lucas? nada de furar carne. Quando você fura carne, você abre caminhos para o líquido sair. E a gente não quer que o líquido saia da carne. Até por isso a gente precisa fazer uma selagem adequada para a gente fazer essa crostinha, que é a reação de Maillard, onde tem a caramelização da carne e ela evita que o líquido saia para fora. Por isso que ela fica mais macia, né, Lucas? Exatamente, ela fica com aquela casquinha fina e mais firme e por dentro ela fica extremamente mais macia. Ô, Lucas, sabe uma coisa que eu acho interessante? Quando você compra uma carne mais magra, ela não encolhe. Aqui, olha o tamanho. Exatamente, não é? ela fica do tamanho. Ela Por fica do quê? mesmo tamanho. Porque às ela vezes você compra, né, Daniel? Não tem conhecimento, você fala, nossa, mas não rendeu nada a carne. Ela diminui. Diminui. Quando Então, você trabalha compra com uma carne sem gordura, ela tem menos líquido para ela perder. Então ela acaba ficando no formato. Porém, se a gente fizer os bifes menores e fritar ela mais para que aquele líquido suma, ela vai secar, ela vai diminuir. Vai esturricar, né? Porque daí esturrica a carne. Exatamente. Aqui a gente vai fazer ela nesse ponto que eu falei para você. A gente vai deixar ela com o meio rosado e ainda suculenta. E eu tempero com o quê, Luquinhas? Para temperar a carne, eu sempre recomendo a gente utilizar alguma gordura. No caso, a gente vai utilizar o azeite de oliva, que é uma gordura boa e rica também em nutrientes, ômega 3. A gente rega esses medalhões aqui com azeite. Então você não coloca o azeite lá na panela, você coloca por cima da carne. Eu vou colocar uma quantidade de azeite na panela, porém para a carne absorver o sal e a pimenta, eu vou colocar na carne, vou esfregar por ela e é onde a gente vai temperar. Tá. Aí aqui a gente vem, ó, já espalha ela aqui, ó, nos dois lados, pode espalhar nela inteira aqui, ó, esse azeite, pra gente deixar ela bem hidratada e é onde ele vai ajudar a absorver o sal para dentro da carne e vai fazer ela ter o sabor no interno, não só na superfície. Olha, o Lucas já ensinou pra gente uma vez, na primeira vez que ele veio, mas eu quero reforçar, quando um dos sinais da carne de qualidade, e é muito importante que você preste atenção nisso, está na cor da carne. Exatamente. Então, cuidado quando você for comprar uma carne, que se você ver nas embalagens, você vai ver sangue vermelho, não é, Lucas? Sim. Não tem nada amarronzado ou esbranquiçado. Isso é muito importante, porque carne contaminada é um risco enorme para a saúde. Então, cuidado quando você for comprar carne. E se você abrir a carne, ela tem o cheiro dela específico. Passou daquilo ali, ela está podre. E quantas vezes nós não vemos, agora até que faz muito tempo que não se fala muito disso na TV, mas quantas vezes, eu já fiz várias matérias sobre isso quando repórter, de você ver que pessoas que congelam a carne, congelam de novo, recongelam, e quando abre você sente aquele odor horrível. Sim. Então cuidado, carne você tem que comprar em lugares de procedência, porque é muito importante, porque faz muito mal para a saúde. Um outro ponto muito importante com relação a isso que você falou, Keila, quando a gente compra uma carne no açougue, a carne está aberta lá, ela é fresca, então você tem contato direto visual, você sabe como ela está ali e a pessoa está manipulando. Quando você compra uma carne que ela já vem embalada, geralmente hoje em dia cresceu muito isso nos mercados, das carnes virem embaladas como essas aqui, a gente tem que se atentar de ela ter o vácuo completamente fechado, sem ter ar dentro, porque se a gente tem ar dentro do pacote, pode ter proliferação de bactérias, né? E aí vai ter esse odor ruim, a carne começa a E daí que você tem que prestar mais atenção ainda na cor. Porque às vezes coloca o bife bonito em cima, você olha do lado, tá tudo preto embaixo. Exatamente. Não é? Precisa tomar muito cuidado. Ó, aqui esses medalhões, a gente só temperou ele com sal e pimenta e a gente já tá aquecendo, e o azeite. Certo. E a gente já tá aquecendo aqui, ó, a nossa panela. Certo. Enquanto a gente vai selar lá, eu vou mostrar aqui o purê, como a gente vai fazer. Tá. Eu vou fazer um purê bem simples, e a ideia minha de trazer o bombom é justamente mostrar que a gente consegue fazer um prato muito elegante, muito saboroso, usando poucos ingredientes e cortes mais baratos, por exemplo, do que o filé mignon. A gente vai ter um prato muito próximo, de maciez e sabor, e é uma carne de mais de 30% mais barata do que se a gente fosse comprar o filé. Isso, Lucas? Sim, hoje o filé gira em torno de 80 a 90 reais e a gente consegue encontrar o quilo do bombom do alcatra entre 55 e 65 reais aí no mercado. Ah, então, e você sabendo como fazer dessa forma, sabe, cuidando mais para que não fique seca demais, para ela ficar mais macia, você vai ter essa carne de qualidade também saborosa, que é o mais importante. Ó, você prezar o sabor. Purê de batata também vai ser simples. Amo purê. Eu vou utilizar aqui, ó, batatas já descascadas, água e sal. Essa já tá cozida, né, Lucas? Essa daqui não, a gente vai colocar ela para cozimento agora. E uma coisa importante de quando a gente for preparar um purê é utilizar a água fria e colocar a água para aquecer junto com as batatas.
Por Tá. quê? Ah, Se a não gente põe na coloca a água batata na água fervendo, ela vai cozinhar por fora e vai ficar dura por dentro. Certo. Então a gente aquece tudo junto. E essa daqui já tá cozida? Essa daí já tá cozida. Eu já Daí trouxe você vai ela cozida tirar- pra gente adiantar. Pode ir adiantando então, Luquinhos. Então Você fechou. vai... Vou colocar aqui a nossa carne para grelhar, enquanto ela grelha. Certo. E é uma etapa importante também. Eu vou utilizar aqui, ó, o azeite, porque é uma gordura que ela consegue segurar a temperatura, e vou utilizar também uma colher de manteiga. Seria muito legal a gente preparar somente na manteiga, mas a manteiga queima se ela não tiver uma gordura de mais resistência junto. E sempre faço com a panela já quente, né, Já a Lucas? panela tem que estar quente pra gente conseguir fazer aquela crostinha que eu falei pra você. Então Tá. a gente já vem com uma peça aqui, ó, e a gente posiciona ela e a gente não mexe. A gente só posiciona ela aqui, ó, na panela e a gente deixa. Se a gente ficar mexendo, ela não vai criar crosta e vai começar a soltar líquido. Então ela cozinha ao invés de selar. E eu vou deixar no fogo alto. Você deixou no fogo alto, né, Fogo Lucas? alto. A Tá. gente pode, sempre que for preparar uma carne, a gente utiliza o fogo alto. Certo. E não deixa ela pensando aí, não mexe mais, tá? Exatamente. A gente vai deixar aproximadamente 2 a 3 minutinhos aqui de cada lado. Então quando eu virar, eu só viro uma vez também e já tá pronto, é isso, Quando Lucas? virar, a gente Tá. só vira uma vez e tá pronto. Tá. Então a carne vai ficar aqui e nós vamos pra batata. Fechou. Ó, esse purê aqui, ele já foi cozido. Apenas com passar pro lado. água, sal e um pouquinho de pimenta. Você só pôs Vou água separar esse aqui. naquele esquema. Você Eu colocou só a água coloquei fria e a batata. Fria, a Certo. batata, sal e pimenta. Tá. Aqui a gente vai amassar elas. Você tá vendo que tem pouco líquido aqui dentro da minha panela? Esse líquido do cozimento Olha, dela... Só um pouquinho da... Vou deixar aqui? Exatamente. Ah, você vai usar esse Eu líquido vou então? utilizar esse líquido. Então você não dispensa o líquido, tá? Tá vendo que tá bem um pouquinho, os meninos estão te mostrando aí, é só um pouquinho. Deixa esse líquido aí que acho que vai dar mais cremosidade. A gente vai vir aqui, ó, vai amassar a nossa batata e colocar no final uma colher de manteiga. Então ela é rústica porque você não vai deixar aquele amassado de garfo, né, Lucas? Vai eu deixar vou uns amassar pedaços. ela uns pedaços um pouco mais grossos. E Tá. eu não vou utilizar creme de leite, queijo, requeijão, nada disso pra gente deixar o nosso purê liso. Tá. Eu quero mostrar que somente com batata e água já é suficiente pra gente ter um purê macio e saboroso. Certo. E esse líquido da própria batata é o segredo da gente não descartar ele, porque ele traz sabor. Então, às Olha vezes, a gente só. acaba jogando ele fora e ele tá rico em nutrientes. E é por porque isso a que gente resseca, cozinhou. então, também a batata. Exatamente. O purê fica Aqui, seco ó, demais. você vê que ele não tá seco, ele tá bem molhadinho, tá vendo? E a própria batata vai absorvendo, né, Lucas? A Daí não vai própria ficar batata aguada. absorve o líquido. E aqui, ó, no final, ó, ele já tá praticamente pronto. A gente vai entrar aqui, ó, com uma colher de manteiga fria, tá? Tudo fora do fogo já. Tudo fora do fogo. Aqui agora é só a finalização. Tá. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta aqui. Enquanto isso, olha a carne como já tá subindo aqui em volta, ela já começa a ficar mais marronzinha, tá vendo? Que é porque já tá, não Já tá ainda, tá mas tá selando, quase, né? Já começa a exatamente. selar. Daqui um minutinho a gente vai virar ela. Não, e o aroma, que delícia. A mistura da manteiga com o azeite dá um aroma na carne, né, Lucas? Dá. E Então aqui, ó, aí- vou finalizar com salsinha picada. Certo. Agora aqui, ó, é só a gente mexer. Foi? Foi. Ó, agora aqui é só a gente mexer, ó, que o nosso purê já tá montado, Ai, que Keila. delícia. Ó, ele é rústico por conta disso. Ele vai poucos ingredientes, a batata ela não precisa ficar extremamente amassada, passar em peneira, nada disso. Nossa, que Ele vai ter gostoso. textura e ele vai ter sabor. Esse é purê de batata mesmo. Purê de batata puro, né? O original, na verdade. É o purê de criança, Ó, foi purê de infância aí. Nosso purê tá pronto aqui já para servir no prato, tá? Que delícia. Vou até pegar os pratos já. Você come comigo, Daniel? Oba! O Daniel vai experimentar comigo, tá, Lucas? Fechou. Ó, eu tô virando aqui, ó, Tá. Peraí que eu vou olhar os aí. nossos medalhões. Ah, já tá virando já quase. Nossa, Lucas, rapidinho, hein? É rapidinho. E você vê, a gente não mexeu nada, só colocou ele na panela e ele já tá saindo pronto aqui, basicamente. Agora a gente vai finalizar ele aqui, Então ó, você desse viu que não lado. vai furar, não vai fazer nada disso, tá? Não precisa furar carne, não precisa ficar fazendo nada disso que ele já tá pronto. Exatamente. Certo. Posso montar aqui nesse seu prato? Pode. Eu Monta vou- nesse prato. Mas pode montar nesse. Vou pegar um outro bonito pro Daniel também igual. Fechou. Então vamos lá. Para nossa montagem aqui, ó,
eu vou utilizar o nosso purê, que vai ser a base do nosso prato, o nosso carboidrato. Você gosta de purê, Daniel? Vem pra cá, Daniel. Então eu já vou montar 2 pratos aqui, ó. Monta, Luquinhas, que o Daniel vai experimentar comigo. Olha, enquanto o Lucas monta o prato, deixa eu te explicar. Lá no Empório, o Lucas vende já as carnes embaladas e cruas dessa maneira. Você também vende congelada, né, Lucas? Vende congelado, mas é pouco. A Mas maior não parte gosta das muito, carnes não. que a gente trabalha são frescas. Ele não gosta muito não pra você poder congelar na sua casa. Então, olha, você tem vários cortes da carne. Os meninos estão te mostrando aí, tanto a carne de boi quanto frango. Então tem vários cortes e é legal porque ele faz alguns pacotes também que te dá uma variedade de carnes para semana, para mês, dependendo daquilo que você pedir para ele. Ele separa para você. Então você tem essa possibilidade de já ter um cardápio completo para o mês. E daí você congela, porque as carnes são frescas. Então você pode comprar dessa maneira, mas ele também atende aos finais de semana as carnes prontas. Então você pode também entrar em contato com eles lá no Instagram. Você tem informações também, o Instagram tá aí na tela para você, para que você possa saber mais um pouquinho. Eu acho legal quando a gente mostra essas carnes, justamente para você entender que você pode ter esse cardápio na tua casa, mas se você não tá afim de fazer, você pode entrar em contato com eles e já comprar Quanto tudo tempo prontinho. a gente tem aqui, Keila? Tem 3 minutos. Fechou. Falta muito? Só pra gente finalizar aqui, ó. Eu já retirei aqui os nossos medalhões. Certo. E na mesma panela eu vou utilizar um pouco de vinho, pode ser alguma bebida alcoólica da preferência. Tá. Somente pra gente fazer a deglaçagem, que é tirar aqui essa partezinha que ficou no fundo da panela. Para fazer esse molinho. Porque esse é onde tá Meu todo Deus, que delícia. o sabor aqui, tá? Olha, tá aí, vou pedir para colocar na tela o Instagram dos meninos, do Lucas, para você poder entrar em contato, conhecer um pouco mais do trabalho deles lá no Empório Underline 1613, ou do Lucas, é Lucas Alves Chef, e você pode fazer a tua encomenda também, porque final de semana é muito lotado, então se você fizer a tua encomenda é mais fácil para você garantir a carne já pronta, que é o 42296771. Daí você tem todas as informações de cardápio também. Mas, claro, se você quiser também comer alguma coisinha lá, tem um espaço legal para você consumir ali na hora também. Ó, Tem para Keila, todos os gostos. Aqui, ó, no nosso molho eu usei o fundo da panela onde a gente fritou ali os medalhões. Eu vou colocar agora creme de leite. Eu trouxe aqui, ó, creme de leite de caixinha. Ah, de porque caixinha mesmo? Eu trouxe de caixinha para mostrar que dá para fazer. Eu trouxe aqui, ó, um creme de leite fresco e ele é o creme de leite puro. Porém, como a gente está fazendo uma receita com um custo mais reduzido, eu estou mostrando que funciona Dá a pra gente fazer com creme de leite. Tá. De caixinha tradicional. Vou colocar uma latinha de creme de leite, uma colher bem cheia de mostarda escura, tá? E vou mexer aqui só para ele reduzir. E esse daqui já vai ser a finalização Então esse não aqui. precisa apurar nada? Ele vai apurar um pouquinho. É só para dar uma engrossada aqui nesse molho. Olhinho. Mas não precisa ficar muito tempo, não. Ele já tá com o sabor da carne aqui, o suco que a carne soltou, tá com o vinho e com a mostarda. Então ele já fecha. E só para fechar, puxando um gancho do que o Dr. Bruno falou, a gente trouxe ali, que tá na bancada, é um kit fitness. É um kit de Olha, carne, que legal! onde vai Não falei pra você que tá em somente casa que tem uns carnes kits? magras, tá? Então ele falou do patinho. Franguinho, São patinho. 4 cortes diferentes de patinho. A gente tem Olha, patinho que legal. embido para estrogonofe, filezinho de frango e filé de sobrecoxa sem gordura e também o filé mignon suíno, que é um corte muito saboroso e em baixa caloria. E o doutor já falou que bem passadinha, carne de porco também pode. Exatamente, ó. Quando ele começa a fazer essas bolinhas aqui, é que já tá legal. Então eu já vou desligar aqui, ó. Desliga, e já tem vou um servir minuto aqui pra- no nosso prato. Para nós experimentarmos. Como passa Fechou. rápido. Isso aqui eu não tinha experimentado, vou experimentar. Esse daqui. Prova. Nossa, ficou bom também, hein? Ó. Mais azedinho, por isso que você gostou, que você não gosta muito de doce, né? É isso aí. Bom, Você gosta de Aqui mal a gente passado, tem- Daniel? Eu gosto assim, mal passada. Obrigado. Então, deixa eu pegar um garfo para mim, Lucas, para poder cortar. vamos lá. E aqui agora é só finalizar. Então a gente tem um pedaço de carne, um purê de batata no Tem a lugar refeição aqui, completa. e um molho bem saboroso Não, você vai ficar para ornar aqui nosso comer junto prato. comigo? Foi, Lucas? Foi. Ó, tá montado os 2 pratos Ai, aqui, que ó. delícia! E o aroma nessa cozinha? Tá muito bom, Vamos né? lá, Daniel, vamos experimentar comigo. Vamos experimentar. Eu também Que gosto mal delícia. passada.
Olha que O ponto macia. da carne vai de acordo com o gosto, né? Igual a gente estava falando. Se a gente deixar ela mais tempo, a gente consegue ter ela com um ponto a mais. Ah, eu gosto assim, Lucas. Você gosta assim também, Daniel? Gosto. Tá. Ela fica, Peraí, Daniel, ela vamos fica lá. muito mais macia e suculenta. Pronto aí? Eu encontrei o meu tesouro. Nossa, mas que combinação perfeita. Esse purê só de verdade mesmo, de criança. Muito bom. Com essa carne, ô Lucas, obrigada, Obrigado, meu querida. amor. Ah, Muito eu amo bom. quando você vem, viu? Obrigada mesmo, que Obrigado delícia. você, obrigado pelo Prato espaço. fácil demais. Maravilhoso, meus cumprimentos. Muito obrigado. Bom, né, Daniel? Maravilhoso, maravilhoso. Fica aqui pra você comer mais. Obrigada, ficar viu, assim, Daniel? eu Até a agradeço. próxima. Obrigada Obrigado. também, doutor Bruno. Teve que sair, mas obrigada ao doutor Bruno também por estar aqui conosco. Muito obrigada a você pela companhia. Uma alegria ter você no Tudo de Bom para você todos os dias. Amanhã é dia de Trocando Ideias. Temos convidados muito especiais para falarmos de um assunto bastante sério. Estamos te esperando às 2 horas da tarde. Um beijo para você. Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.